Nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Everybody, shake your body. Nessa quinta-feira, espero que todos estejam bem, animados, motivados. Estamos ali na cara do gol, praticamente poucos dias, né, do encerramento do nosso mês. Como estão as suas vendas? Como está o teu negócio? Aumentou seu número de clientes? Vendeu mais? Colocou mais dinheiro no bolso? Essas são as perguntas que eu deixo para você, né, na véspera de fechamento do mês. Então eu espero que você esteja nesse movimento, que você dê o seu melhor, de fato, se debruce em cima dos resultados, busque incessantemente, a qualquer custo, atingir aquilo que você planejou. E se você não planejou, então, né, que você seja diferente, seja uma pessoa que tenha um planejamento mínimo para setembro, para você poder fazer de setembro o seu melhor mês. Independente do que seja, termine agosto em plena aceleração. É essa a dica que eu dou para você. Né? Não queira parado, achar. Não, começa já a acelerar, já coloca num outro ritmo, já se coloca numa outra postura, porque eu tenho certeza que isso só vai fazer você colher bons resultados, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Hoje aqui, especialmente no YouTube. Então, alguns momentos eu vou estar aqui no YouTube, daqui a pouco eu falo um pouquinho do YouTube para vocês, mas já vamos entrar no tema do dia, porque eu acredito que o tema que hoje eu separei aqui para poder conversar com vocês é um tema muito importante, né? Existe algo no mundo das vendas que faz parte da vida do vendedor, né? Então, se você ainda não internalizou que você é um vendedor, né? Se você ainda tem algum tipo de rusga com essa palavra, com essa visão, de fato, mude isso dentro de você, né? Ressignifique, faça as pazes com o seu coraçãozinho, né? Então, coraçãozinho na tela, faça as pazes com ele. Por que eu digo isso? Porque no final do dia todos somos vendedores. E aí, dentro da vida do vendedor existe algo que vai persegui-lo para sempre, chamado objeção, que você pode, né, chamar de desculpa, que seja, né? Desculpa, objeção. E o que acontece, né, pessoal? A objeção, ela é algo que naturalmente vai aparecer. E existem alguns pactos, né? E eu falo assim, com propriedade de causa, que eu pude desenvolver ao longo da minha vida, e o primeiro deles eu já quero ensinar para você, que eu acredito que você tem que adotar para sua. Na minha carreira de vendas, eu fiz um pacto comigo mesmo de que eu nunca, mas nunca, iria aceitar uma primeira objeção. Nunca. Sabe por quê? Porque a primeira objeção, né, a primeira desculpa ali que o cliente ele te dá é muito numa postura reflexiva e reflexiva, às vezes sem muito pensamento por trás. De defesa mesmo, do simples fato de tipo, cara, eu não quero comprar nada. E mesmo às vezes que as pessoas precisam, elas adotam essa postura no primeiro pedido. Então, você fala com a pessoa, ela identifica que ela precisa daquilo, mas na hora que você pede a venda, ela já te dá uma desculpa, uma objeção, no sentido de que, cara, eu não quero comprar nada. E aí, a gente como vendedor, a gente precisa entender que superar essa primeira barreira, transpassar essa primeira barreira,
ela é fundamental se você quer se tornar um mestre em vendas, se você quer melhorar os seus números em vendas. Pessoal, eu não sei contar quantas situações na minha vida, é incontável, né? Não dá para numerar. Eu estava diante de uma primeira desculpa barra objeção de que era uma ação reflexiva, né? Um reflexo daquilo que eu tinha feito como um pedido de venda e que prontamente contornada aconteceu a venda. Então assim, imagina se eu tivesse desistido em todos esses primeiros momentos. Imagina, eu de fato, assim, eu fico imaginando porque nunca eu teria chegado onde eu cheguei. Impossível, impossível. E o fato de eu ter superado esse primeiro não, essa primeira dificuldade, essa primeira desculpinha, às vezes, mudou muito o meu resultado. Então, assim, eu não tenho outra coisa para te ensinar, eu não tenho outra coisa para te orientar a não ser essa. Nunca concordar com uma primeira objeção. Nunca concordar com uma primeira objeção. Nunca concordar com uma primeira objeção. E até porque, né? Vamos pensar um pouco em comportamento social. Vamos olhar para como o brasileiro ele se porta, né? Ninguém quer ser fácil. Ninguém quer ser fácil, né? O brasileiro então nem se fala, né? Não adianta, né? O país que a turma come cocô, rota, caviar, né? Não é assim que funciona? É assim que funciona, é cultural. Então, assim, ninguém quer, no final do dia, é se passar por um estado de que foi fácil. Ah, foi fácil. Ele veio, ele me ofereceu um produto e eu olhei para a cara dele. Bom, eu preciso disso, eu quero comprar, quanto custa? E foi muito simples, foi muito fácil. Não é assim. E eu até faço e peço para você se investigar. Porque se investigando, às vezes, sabe o que vai acontecer com você? Você vai chegar à conclusão que você não age facilmente assim. Que você que tá aqui, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa, você dá uma de difícil. Quem nunca, né? Aí usando um exemplo, né? Mas né, de um âmbito geral, eu quero só exemplificar, não que você tenha naturalmente passado por essa situação, mas quem nunca foi comprar um carro e na hora de fechar ali o carro, poxa, ficou negociando ou ficou, vou pensar, mas quem sabe se vier o insufilme, né? Vem o tanque cheio. Então, assim, negociou, trouxe objeções para melhorar pontos de negociação. Então, a gente tem que entender, cara, que é uma ciência, a gente tem que entender que é algo que tem um começo, meio e fim, mas nesse princípio, entre o princípio e o fim, existe um meio, que existe toda uma narrativa, existe história, existe decisões, existe pontos de vista, e mais do que isso, existem pessoas querendo obter vantagem. Então, faça esse pacto com você. Não, de forma nenhuma, concorde com uma primeira objeção. Nunca faça isso. Nunca. Está diante de uma primeira objeção, é seu lema de vida contorná-la. Você sempre, pro resto da sua vida, quando isso acontecer, você fechar o olho, você vai lembrar do Canina falando: nunca devo concordar com uma primeira objeção, com uma primeira desculpa. Eu preciso contorná-la. Legal? Bom, aproveitando que a gente está aqui no YouTube, deixa eu já passar para você algo muito bacana. Então, para você que não conhece todo o nosso material de treinamento aqui, se você for aqui na aba de playlists, você vai encontrar todos os treinamentos que são ministrados no Conexão Hive, a sua escola de vendas, para que você melhore, aprimore, tenha mais resultado em vendas, desenvolva a sua musculatura comercial, desenvolva as suas habilidades comerciais, desenvolva a sua mentalidade comercial. Eu posso te falar que se você maratonar de cabo a rabo todos os vídeos que estão aqui, né, colocar aí uma meta na tua vida, pô, vou maratonar tudo, vou estar a par de tudo, vou me conectar, vou aprender e mais do que isso, né? Te convido fortemente a executar. Você vai levar a sua vida financeira para um outro patamar, você vai ter resultado na Hive comercializando os produtos, se tornando um afiliado 3K, 7K, 15K, 30K e assim por diante. Por quê? Porque aqui a gente passa a receita do bolo. Uma pessoa que está antenada, uma pessoa que está conectada, uma pessoa que está nessa energia, uma pessoa que está se dedicando e se envolvendo, não tem como, ela vai progredir, ela vai rumo ao progresso. E o progresso no mundo dos negócios é lucrar mais, ter mais resultado, ganhar mais dinheiro. Então eu convido você mais do que nunca para você poder maratonar tudo que está aqui. Para você que é pró, a gente tem aqui a playlist da Conexão Hive Pro que acontece aos sábados, está tudo gravado. E mais do que isso, mais do que ver todo o canal do YouTube, também visite no seu dashboard o nosso Hive Academy.
tudo tá sendo estendido de graça para você, gente, de coração, assim. Olha, a hora que a gente olha esse canal do YouTube aqui, a quantidade, né, de treinamentos, a relevância dos treinamentos, a importância dos treinamentos, a dinamidade, sei lá como é que fala isso, né? Dinâmico, treinamento dinâmico, direto ao ponto, sem muita enrolação, mas para você começar o seu dia bem, para você aprimorar suas habilidades. Então, assim, acelera. E mais do que isso, confere tudo. Assina, clica aqui, clica no sininho, inscreve-se no canal para você ficar a par, porque às vezes você não consegue acompanhar ao vivo. Assim que faz o upload, você já é avisado. Aí, a hora que for avisado, você já se programa. Às vezes você não está conectado aqui 8 horas da manhã, mas você vai conseguir se conectar meio-dia para poder assistir. A dica é: esteja dentro dessa bola de energia, esteja dentro dessa vibração, esteja conectado e devore todo o conteúdo que tem aqui na plataforma, porque com certeza você vai aprimorar seu processo de vendas, você vai vender muito mais, você vai se tornar uma pessoa muito mais habilidosa, com uma mente muito mais preparada para o sucesso. Legal? E vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí a pergunta que eu te faço é: por que que os clientes eles têm objeção ou eles dão desculpa? Por quê? Tá? O que que a gente precisa entender? Que toda desculpa, toda objeção, ela esconde algo, né, que de fato é real, tá? E geralmente vai estar relacionado a valor, ou seja, o preço propriamente dito, ou vai estar relacionado à confiança, ou vai estar relacionado à prioridade, tá? Então, se o cliente ele inventa uma desculpa, significa que ele ainda tem interesse, né? Por quê? Né? Tem interesse, só que falta muitas das vezes clareza ou segurança para ele tomar a decisão. Por que que eu tô querendo dizer isso? Porque o não é não. O não, eu acho que é a expressão mais clara que existe. Eu acho que eu acho que o não ele é muito simples, né? Então, assim, se eu pego, apresento o meu produto para uma pessoa e ela olha para minha cara, ela fala assim: obrigado, eu não quero. Não é não. E para nós, networkers, é muito fácil trabalhar com não, né? A gente acostuma a trabalhar com não, a gente sabe, entende que o não, ele faz parte do dia a dia. Eu acho que se você está dentro desse movimento que nós estamos aqui, o não, ele faz parte da nossa vida. Mas fica simples, porque a gente entendeu, pô, ele não quer. Agora, tudo que não seja não, é muito provavelmente uma desculpa barra objeção. E ela esconde gatilhos, ela esconde, na verdade, né, uma algo real que está conectado com valor, que está conectado com confiança ou está conectado com prioridade. Então vamos lá, pessoal. Baseado nisso, né? Quais são as desculpas ou objeções mais comuns que a gente ouve? Né? A primeira delas, vou pensar. Né? O que o vou pensar está conectado? Para pensar. Geralmente está conectado com insegurança. Ou se não, falta a clareza de valor daquilo que está sendo ofertado. A pessoa não entendeu direito o valor que existe em ela adquirir aquele produto para ela. Então, o valor perante ela. Não estou falando de valor do produto, mas para ela. Legal? Então, vou pensar, geralmente está associado a isso, insegurança ou valor daquilo, né? A clareza do valor daquilo para ela. Um outro ponto que a gente ouve bastante, né, é não tenho dinheiro. E o não tenho dinheiro é muitas das vezes o que está acontecendo? Tem uma sensação ali de não tem uma clareza de retorno. Então, assim, a pessoa ela não está enxergando de fato o que pode acontecer com ela. O não tenho dinheiro. Então, quando você consegue deixar muito claro o que o produto vai agregar na vida dela, o quão bem ele vai fazer para a saúde dela, o quanto que ele vai melhorar, por exemplo, às vezes até a performance dela. A sensação que isso vai ser gerada, os frutos que vão ser colhidos, é muito mais simples você ir conduzindo a pessoa para a tomada de decisão. Então aquela pessoa que fala não tem dinheiro, ela muitas das vezes ela não está percebendo ali, né, o retorno em investir naquilo que você está propondo para investir, ou se não, ela não leva isso como uma prioridade. De fato, né? Porque é muito simples a gente, cara, colocar.
uma barreira financeira em algo, coisas que a gente não leva como prioridade. Concorda comigo? Então, assim, às vezes, pô, não tô muito preocupado hoje que eu tô acima do peso. Ah, tô sem dinheiro. Então, assim, a pessoa ela não quer falar que ela não leva o emagrecimento como prioridade na vida dela naquele momento. Então é muito importante a gente entender e buscar. Eu já vou dar algumas dicas pra vocês, mas vamos lá. E se a pessoa falar pra você que ela precisa falar com alguém antes? O que que ela quer dizer? Que ela tem medo de errar sozinha. Perfeito? Porque falar com alguém não, né? Se ela tem medo de errar sozinha, ela tem medo, ela tem insegurança de tomar uma decisão sozinha. E eu acho aqui, né, que quando a gente entende a lógica no caos, pô, eu preciso falar com meu marido antes, eu preciso falar com a minha esposa antes, eu preciso falar com a minha nutri antes. Qual que é a dica, né? Se envolva na situação para que a pessoa consiga exteriorizar para você, para que você, junto com ela, encontre uma clareza de storytelling, ou seja, de comunicação, para que ela consiga facilmente tomar decisão. E tem uma outra questão, né, que a pessoa ela vira para você, ah, não, mas agora não é o momento, né? Então ela tá totalmente em dúvida, né, sobre urgência, né? Pô, ela não entendeu o que é importante. Ah, mas agora não é muito momento de eu ficar investindo. Ah, não é muito momento de eu comprar isso aí. O que que ela tá querendo dizer? Ela não percebeu que existe a urgência. Então, isso aí é legal até para que nós, como vendedores, nós possamos colocar situações ou se portar de uma forma que a gente consiga inverter a polaridade no sentido de já trazer o contorno da objeção antes da própria objeção. Isso é válido. Isso é uma estratégia comercial. Então, se você, por exemplo, sabe quais são as maiores objeções que os seus clientes trazem, você, através de um treinamento como o de hoje, você entende ali, né, a raiz deles. Você pode muito bem, na hora do teu pitch, na hora do teu discurso, na hora de apresentar o teu produto, conforme você apresenta, você já vem ali, pá, combatendo algumas objeções. Porque se você já vem combatendo algumas objeções na apresentação, na hora que terminar, aquela pessoa ela vai falar assim: poxa, mas se eu falar isso, ele já falou aquilo. Olha que legal. Tudo é técnica, tudo é inteligência, tudo é parar para pensar e buscar aprimorar, se profissionalizar. Legal? E quando a pessoa também fala, né, agora não é o momento, é porque não é relevante para ela. Então, assim, né? Então, olha que interessante. A gente tem que entender cada raiz, a gente tem que entender cada desculpa, de fato, o que há por trás de tudo isso, para que a gente possa contornar, né? E aí, o que que é legal você fazer? Uma das coisas que eu costumo fazer, é sempre que eu estou diante de uma objeção, é buscar isolar aquela objeção. Por quê, gente? Porque se eu não crio o hábito de isolá-la, ela pode ser só a ponta de iceberg para que aquela pessoa depois ela venha trazer um monte de objeção para mim. Então, é preço no primeiro momento, aí eu contorno, mostro para ela o valor, falo para ela o quanto que é importante para a vida dela, né, o quanto que vai agregar, né, dou aquela percepção do retorno que ela vai ter, então ela vai ter muito retorno fazendo aquele investimento, só que daí na hora do frigir dos ovos ela, pum, ela passa para uma questão de que não é o momento. Então, o que que eu preciso entender com ela? Sempre que eu estou diante de uma objeção, pô, não, o que está me pegando aqui é o valor. Olha, de fato, se não fosse o valor, então significa que você já estaria com esse produto em mãos, correto? Correto. Ou seja, então valor é a única coisa que te impede hoje de dar o próximo passo de adquirir esse produto, perfeito? Perfeito. Então eu isolo para depois que eu isolar, eu possa contornar, para que eu possa colocar a minha visão, para que eu possa passar para ela as orientações. Isso é um mecanismo muito eficaz, para que não fique, né, aquele samba do crioulo doido, no sentido de, cara, pô, eu falo uma coisa, a pessoa fala outra, eu vou para um lado, ela vai para o outro, mas para um lado, ela vai para o outro. Então, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa transformar, pessoal, essas desculpas, essas objeções em conversas que sejam produtivas. Tem uma estratégia que a gente fala, né, de reframe do valor. Então, o que que você pode começar a fazer? Então, você tem que mostrar para a pessoa o que ela perde mediante a ficar adiando a decisão. Por que, Canina? Por que que isso é importante? Fazer um movimento, por exemplo, de reframe de valor. Porque quando eu mostro para ela o que ela perde, liga algo muito poderoso dentro dela, chamado não quero perder. E o não quero perder
é um gatilho que faz muito o humano agir. É aquela visão de que, poxa, muita gente age para mudar para uma melhor casa? Não. Agora, muito mais pessoas agem para não perder a casa que moram. É aquela história, né? Pô, quando tá no pior dos piores cenários, é onde, né, a água bate na bunda e o maluco sai correndo. Então, o que que a gente precisa entender? Que, cara, se eu consigo transformar aquela equação que ela me trouxe numa situação de perda para ela, então ela tá perdendo tempo, ela tá deixando para depois, isso vai ser nocivo. Eu vou trazendo, né? Eu vou remodificando a embalagem que o valor daquilo que eu tô ofertando para ela está, ela fica mais propensa a tomar uma decisão. Outra coisa que é legal você fazer, faça algumas perguntas reflexivas para a pessoa. Faça ela refletir. Faça ela refletir. Pergunta coisas do tipo, né? Pô, se não fosse por esse motivo, você gostaria de avançar? Você consegue me trazer mais detalhes? Você consegue me expor melhor o que está na sua cabeça? Poxa, de fato, eu quero te ajudar, eu quero poder, de fato, contribuir com você, né? Eu quero contribuir com você. Você não consegue me trazer mais contexto, mais enredo? Deixa eu entender melhor. Porque, gente, conforme a pessoa ela vai falando, e principalmente conforme ela vai falando dentro de um cenário que ela quer, mas ela está em um momento de eventar uma desculpa, ou se não se dar uma de difícil, que seja, naturalmente ela vai te trazer ali alguns momentos que ela vai, pô, ela vai errar. Ela vai errar no sentido de, pô, dar um gancho para você poder atuar em cima. Ela vai abrir um ponto ou uma ferida que vai dar para você usar aquele ponto ou ferida para poder concretizar e fechar o negócio. Tá legal? Então, assim, muito desse trabalho, né, pessoal? A gente também fala muito, né, sobre sorria, concorde, contorne, né? Então, seja empático. É importante você ser empático. E uma outra ferramenta que não posso deixar de falar para vocês, gente, é contar histórias, né? O ser humano, ele gosta de um enredo, ele gosta de um envolvimento. O ser humano por si só, ele gosta de uma história, né? Quando a gente fala, pô, o cara tem medo de errar sozinho, então ele quer a validação social, ele quer alguma coisa, ele quer saber de alguma coisa. Por isso que quando a gente fala, né, no mundo das vendas, que provas sociais, gente, eles têm de fato, assim, um mecanismo ímpar. Então você pode contar histórias do tipo, olha Maria, eu super entendo o que você está me trazendo, eu sei que, poxa, valor é uma coisa para você que pode estar pegando agora, o preço não encaixa no seu orçamento, mas ó, eu posso te contar uma história? Né? Com a Paula foi a mesma coisa. A Paula é uma pessoa que no primeiro momento que eu conversei com ela, não foi fácil. Ela entendeu a diferenciação do produto, ela entendeu o que, que o produto ia fazer de bem para a vida dela, os ganhos que ela iria ter. Mas, cara, preço para ela era uma coisa que, de fato, eu não conseguia fazer com que ela enxergasse. Porque a Paula, ela a vida inteira acostumou-se pelo barato. E o barato nem sempre é o melhor, né? E até é um pouco ambíguo essa visão, né, do barato ser o melhor. É difícil, mas é assim que caminha a humanidade. Só que o que que acontece? Um determinado momento, numa conversa que eu tive com a Paula, ela enxergou o valor e ela falou assim, cara, eu vou dar um voto de confiança porque eu vou investir em algo melhor, mas de fato eu espero ter melhores resultados. E hoje a Paula é uma grande cliente minha. Ela entendeu, ela enxergou, e toda a história começou um pouco no cenário que nós estamos aqui agora. Então eu sei que eu acabei sendo um pouco insistente com a Paula, mas eu faço questão de ter o mesmo comportamento com você, porque eu sei que esse produto ele tem habilidade e pode transformar seus resultados e a sua vida. Então, assim como aconteceu com a Paula, tá? Vamos dar esse voto de confiança, né? Vamos de fato aqui pegar e levar um produto que pode ser um pouco mais caro hoje do que você está acostumado, mas que tem uma qualidade infinitamente melhor, que você de fato vai ver resultado. Então, quando eu trago esse enredo, quando eu trago essa história, quando, né, eu abasteço aquela pessoa com esse conhecimento, com essa visão, isso tudo, gente, transforma a negociação. Isso tudo te coloca dentro de um caminho. Então traga histórias. Gente, no final do dia, não tem como mais você trazer histórias do que você trabalhar, né? Porque conforme você vai trabalhando, conforme você está conectado, conforme você vai vivendo, você vai acumulando histórias. E acumular histórias é magnífico. É a oportunidade que você tem de poder exteriorizar, de poder trocar, de poder mostrar. E, cara, isso é fantástico. Agora é difícil, né?
quando você não tem lastro. Agora é difícil quando você não tem movimento. Agora é difícil quando você não se dedica para fazer o que tem que ser feito. Aí fica difícil. Então por isso que a gente fala, né? Independente das dores e dos desafios, permaneça em ação, em progresso, ande sempre, né, rumo para frente. Então fala com mais um, fala com mais um, fala com mais um, leva para mais um, fala com mais uma pessoa, para que você possa estar nesse viés desse caminhar para o progresso que faz muita, mas muita diferença, tá? E agora, o que que eu não posso fazer quando eu estou diante de uma objeção ou quando eu estou diante de uma desculpa, né? Gente, nunca rebata aquilo com agressividade. Não leve para um lado um tom mais agressivo. Não faça isso. Isso não traz bons resultados. Isso não vai te trazer uma boa colheita, né? Se você não for empático, você vai criar um clima que vai ser muito desconexo com o fechamento. Então a pessoa muito provavelmente ela vai reclinar. Então, a agressividade, ela não pode estar dentro do campo da negociação. Agressivo você pode ser no fechamento, na postura, mas não agressivo na forma de gerar um embate. Isso você não pode fazer. Não faz sentido nenhum. Segundo ponto que você não pode fazer, de jeito nenhum, forçar o fechamento. Sem que a pessoa tenha, obviamente, uma clareza daquilo que ela está fazendo, né? Então, assim, por que que não pode fazer isso? Porque não dá certo também. Depois vai gerar um estorno, vai gerar uma dor de cabeça. A pessoa ela vai ficar tentando achar pelo em ovo, vai dar dor, vai dar problema. E, meu, forçar por forçar, por forçar, por forçar, né, cara, toma cuidado. E até. Porque você acha que essa pessoa vai te indicar, essa pessoa vai falar bem de você? Meu, né? Toma cuidado. Por que eu digo isso? Porque às vezes você tá diante de um não. Você tá diante de um não, ou de uma pessoa que de fato não quer, mas não tem coragem para você de falar para você que não. E mais do que isso, né, pessoal? Porque assim, Canina, você tá passando um baita de um treinamento, tá clareando muita coisa pra mim, mas significa que 100% das pessoas que eu começar a agir dessa maneira vão comprar de mim? Não, não vão. De fato, não vão. Então, quando você tá diante do não, eu acho que você tem que buscar essa clareza do não. Agora, quando você tenta, e mesmo assim as coisas parecem que não vão, não adianta forçar. Essa é a dica, tá? E também nunca desvalorize a percepção do cliente. Por isso que o segredo é criar essa empatia. Se conectar no sentido de, cara, eu te entendo. E não menosprezar ou diminuir ou falar, meu, o que que você tá falando? Entendeu? Então não haja dessa forma, tá? Toma cuidado, porque como a gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de conexão, de empatia, agir dessa maneira não é bem visto, não vai te trazer bons retornos. Toma de fato cuidado para você não ser uma pessoa ali que vai, poxa, às vezes agir, né, de uma maneira um pouco mais agressiva, um pouco mal educada, porque não é esse o caminho para o fechamento. E lembre-se, né? Eu acho que até para poder encerrar aqui para vocês, qual que é a grande visão, né? A pessoa que está ali na sua frente, ela pode não estar comprando de você hoje, perfeito? Ela pode não estar comprando de você hoje, mas ela pode comprar de você amanhã, concorda comigo? Amanhã ela pode estar batendo na sua porta. Ah, mas como que ela vai estar amanhã, né? Batendo na sua porta? Ela vai estar batendo na sua porta, meu, se você for educado, se você tratá-la bem, se você for uma pessoa empática, se você, de maneira intencional, cultivar um relacionamento, né? Muitas das vezes, um relacionamento que não vai estar envolvido ou não vai estar conversando diretamente com o tentar, como é que posso dizer assim, vender. Mas e sim, de fato, construir um relacionamento. Construa um relacionamento com as pessoas. Que não tem por que essa pessoa, poxa, depois precisando de algo de fato ali que o seu produto pode entregar, ela não venha contatar você. Então não se esqueça, tá? Uma objeção, uma desculpa, no final do dia, assim, não é mais do que uma pessoa querendo dizer pra você assim, pô, mostra mais valor do que você tá vendendo. Me fala melhor, mostra mais valor, sabe? Então é por isso
que você não deve concordar com uma primeira objeção. É por isso que você tem que passar por muitas e muitas e muitas experiências na sua vida como comercial, como vendedor, para que você possa construir lastro e nesse lastro você vai começar a viver de uma maneira que você vai começar a perceber? Você vai falar, que engraçado, já passei por isso antes. Que engraçado, essa daqui agiu como a outra também agiu. Engraçado, puta, dentro dessa situação eu já sei o que fazer, tá tranquilo, tá sob o meu controle, tá bom? Beleza? Gente, deixa aqui eu deixar os desafios do dia, né? Para que a gente possa progredir sempre, né? Então a gente tem 3 desafios todos os dias na nossa conexão Hive, tá? Fica atento, haja, execute, porque é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, desafio iniciante, qual que seria? Identificar uma desculpa recebida, tá? E escrever uma resposta correta para ela. Então, identifica uma objeção, escreve uma resposta correta para ela, tá? Então, entre em contato com a pessoa, manda um áudio, busca esse contorno, baseado no que você aprendeu aqui hoje. O nível intermediário, tá? Aplicar a técnica de reframe, né? Aquela que eu ensinei para vocês, né? Onde você, poxa, mostra para o cliente que ele pode perder ao adiar a decisão. Ah, Canina, mas como é que eu posso fazer isso? A pessoa ela falou pra mim que não ia ser agora e tal. Manda um áudio pra ela, fala: "Puta, Maria, nossa, desculpa estar te mandando esse... Não pede desculpa antes, né? Esquece, né? Maria, olha, eu tomei a liberdade de te mandar esse áudio porque alguma coisa ficou na nossa cabeça. Você falou pra mim que, poxa, é muito importante cuidar do coração, que é muito importante, poxa, ter atentar-se, né, a problemas cardíacos futuro, e que isso para você era algo relevante, importante na sua vida. E assim, você falou para mim que agora não era hora de você comprar o ômega 3 da linha Olus. E cara, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque assim, o adiar dessa sua decisão, ele pode ser muito perigoso. Você consegue enxergar isso? Então, busca mostrar para a pessoa, para duas delas, que o adiar de uma decisão dela pode ser nocivo para ela. E quem vai para o desafio do abelha zangão rainha é você buscar reativar, no mínimo, 3 clientes ali que terminaram num passo de objeção e fechar pelo menos uma venda. Então, 3 que pararam ali, que não progrediu dali, ficou numa objeção, para você treinar, para você capacitar, para você melhorar isso aí e fechar uma venda. Beleza? Gente, ó, espero demais que vocês tenham aprendido, tá? Agora a gente tem o nosso momento de ação nos links, né, perdão, lá no grupo do WhatsApp tem o link correto para você acessar, para você participar dos 30 minutos de ação, tá? Então acessa o grupo do WhatsApp, pega esse link, entra, executa, que as meninas estão puxando de uma forma brilhante esses 30 minutos, está transformando o resultado delas. Então eu encorajo você pegar essa energia, pegar esse conhecimento e agir. Beleza? Contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? E manda os vídeos que tem aqui para aquela pessoa que está começando. Manda o vídeo quando você identificar como uma pessoa, por exemplo, está passando por um desafio na sua equipe. Manda o vídeo correspondente com o treinamento que ela precisa. Ou seja, nutra o teu time e toda a raiva de conhecimento, porque conhecimento é muito importante para a gente poder crescer e evoluir, tá bom? Beijo no coração, excelente quinta. Vamos para cima, pessoal. Contem comigo. Tchau, tchau. Fui.